Herzog, em ocasião da retrospectiva Herzog dentro da 7ª Mostra Ecofalante. Os debatedores, então, eles estão aqui ao meu lado, chamo-os. A Ana Paula Souza é a mediadora do debate, obrigada. Cristina Amaral e Gabriel Tonello, por favor. Alô. Oi, boa noite a todos. Obrigada pela presença. A gente usa só um mesmo. Então, vamos começar de novo. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Certamente, muitos de vocês estão quase mais especialistas no Herzog do que a gente aqui. Imagino que vocês tenham acompanhado vários filmes dessa retrospectiva, que é uma retrospectiva histórica do Herzog, realmente uma oportunidade única de conhecer integralmente a obra dessa lenda do cinema alemão. Acho que todo mundo aqui sabe, mas só para ter uma breve introdução, localização no tempo e no espaço, o Herzog nasceu em 1942, em Munique, e a gente tem que lembrar que esse era um ano duro na Alemanha. Então, é alguém que nasceu no meio da catástrofe da Segunda Guerra Mundial, e certamente isso o marcou e marca toda a obra dele. Entre os vários filmes que ele fez, eu até discuti aqui com o Gabriel antes quais seriam os principais a serem citados, mas acho que os filmes mais icônicos, digamos assim, do Herzog são o Fitzcarraldo, o Homem-Urso e Aguirre, Cólera dos Deuses. O Herzog está tendo uma retrospectiva nessa mostra, não por acaso. Entre as marcas do cinema dele, além das obsessões, da relação entre realidade e sonho, do homem extrapolando seus limites, está também, de maneira intensa, a relação do homem com a natureza. Então, ele é um cineasta que, talvez de maneira nem consciente, acabou por antecipar tudo o que viveríamos em relação às questões ambientais no mundo. Vou, então, passar a palavra para quem realmente entende de Herzog. A gente vai fazer assim, o Gabriel e a Cristina vão falar aí de 15 a 20 minutos, e aí talvez eu faça alguma pergunta ou duas perguntas, mas a gente quer abrir logo para vocês também. A gente só vai pedir, para que o tempo seja otimizado, que vocês escrevam as perguntas por escrito, escrevam por escrito. E vocês podem ir mandando essas perguntas durante as falas, e espero que a gente tenha uma boa conversa aqui. O Gabriel Tonello, ele fez um mestrado a respeito dos documentários do Herzog. Então, começaria perguntando para você, Gabriel, o quanto, nesse mergulho profundo na obra dele, essa relação do Herzog com a natureza ficou evidente para você e o quanto isso acabou sendo condutor do seu trabalho acadêmico. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui do lado da Ana Paula, uma figura importante como a Cristina, para o cinema brasileiro. E respondendo a sua pergunta, Ana Paula, sim, a relação do Herzog, dos filmes do Herzog entre homem e natureza acontece de maneiras muito diversas, algumas das quais eu vou lidar aqui no texto,
entre paisagens, né, e comportamentos humanos muito inspirados, esses próprios, às vezes, personagens dos seus filmes, né, e eles têm uma relação também com a natureza muito interessante. Eu vou dar início aqui à minha apresentação, né, falando sobre o Herzog, justamente falando como que eu entrei em contato com os filmes dele, que se deu justamente nessa pesquisa de mestrado, né, e o que eu estudei nesse momento foi a maneira através da qual existiu uma construção da figura individual do próprio Herzog nos seus documentários, né, que foi sendo feita ao longo do tempo. Bom, para quem já viu os documentários dele, né, especialmente os mais recentes, é muito frequente a gente ter contato com a figura individual do Herzog, né, suas próprias reflexões, suas próprias opiniões, através dos filmes, né, com o emprego, por exemplo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Como, por exemplo, através de uma das características que é mais conhecida do documentário dele, que é aquela narração do Herzog em over, né, comentando os filmes a partir de um pronome pessoal, eu, né, uma narração pessoalizada, ou quando ele vai para frente da câmera, né, de alguma forma, aparece também. E por que eu estou dizendo isso, né, para chegar no ponto que eu quero chegar? Porque eu acho que o fato de eu ter escolhido estudar os documentários do Herzog tem a ver com uma certa questão geracional. Como alguém, eu no caso, né, nascido no final da década de 80, o primeiro filme do Herzog que eu vi, lançado no cinema, e que teve uma projeção grande, né, e que foi muito impactante para mim, foi O Homem-Urso, isso em 2005. E O Homem-Urso foi um filme que em si bateu muito forte no circuito de festivais e na crítica, venceu uma porção de prêmios, né, venceu Sundance, por exemplo, mexeu com a comunidade do documentário e uma certa renovação da forma que acontecia na década de 2000. E a partir disso, o Herzog faz outros filmes documentários que também tiveram bastante projeção, né? Por exemplo, em 2008, ele faz o próximo filme dele, que é o Encontros no Fim do Mundo, que ele filma na Antártida, e que foi indicado ao Oscar. Pela primeira vez, o Herzog foi indicado, teve algum filme indicado ao Oscar. Que, enfim, não quer dizer nenhum atestado de qualidade, né, um filme ser indicado ao Oscar, mas, pelo menos, né, naquele momento, mostrava um certo reconhecimento que ele tinha na comunidade cinematográfica de uma maneira geral. Pós Homem-Urso, e também já em um momento que ele passou a morar nos Estados Unidos e teve uma certa virada na carreira dele, com dinheiro americano, enfim, foi uma outra coisa que aconteceu. Então é nesse sentido que eu acho interessante mencionar uma certa divisão na carreira do Herzog em relação à ideia de ficção e documentário. Porque eu acho que talvez seja possível afirmar que na década de 70 e de 80, os filmes pelos quais o Herzog era mais conhecido e que melhor representavam o que ele queria fazer no cinema foram as ficções, né? Suas ficções clássicas, o Aguirre, o Fitzcarraldo, o Nosferatu, Kaspar Hauser. Em contrapartida, né, a partir do final da década de 90, mas principalmente a partir da década de 2000, tem essa projeção maior dos documentários do Herzog como aquilo que traduz melhor o que ele quer fazer nos filmes. Então, feita essa introdução, eu queria, de fato, entrar nessa ideia de homem e natureza a partir dos filmes do Herzog. E a primeira coisa que eu queria destacar é a própria relação do Herzog com lugares, né, de uma maneira geral. Com a sua câmera, né, ao redor do mundo, muito frequentemente, muito especialmente, longe de grandes centros urbanos, né, em formações naturais também as mais diversas, né, a montanha, a tundra, a neve, o deserto, né, a selva, como a gente bem sabe. Quanto a isso, é interessante mencionar que sempre aconteceu, né, desde o início da sua carreira, o Herzog se mostrava um cineasta muito inquieto, né, para levar a câmera cada vez para um lugar diferente, né, explorando paisagens novas, rumo ao desconhecido, rumo à indeterminação, fora de uma certa zona de conforto, né, e que ele faz com uma câmera. Então, seja para abordar algum tema do mundo histórico ou um tema do mundo social, no caso de um documentário, seja para fazer dessa paisagem diferente, né, por assim dizer, o palco de uma história que ele quer contar, no caso dos filmes de ficção dele. Então, se a gente for pegar os próprios filmes que estão passando aqui na Mostra Ecofalante, a gente já consegue estar com o Herzog em todos os continentes, né? Na Europa, eu citaria, por exemplo, A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que ele faz no sul da França. Na América do Norte, O Homem-Urso.
No Caribe tem o La Soufrière, que é um documentário menos conhecido do Herzog, que ele vai para a ilha de Guadalupe quando ele descobre que tem um vulcão prestes a explodir, e uma única pessoa ficou lá esperando o seu destino trágico acontecer, né? Enfim, não vou contar o que acontece no filme, mas vocês podem assistir. Na segunda-feira, eu acho que passa aqui. Vários filmes na América do Sul, né? A Cobra Verde, o Aguirre. No Oriente Médio tem o Lições da Escuridão, um filme polêmico que ele faz no território devastado do Kuwait, logo depois da Guerra do Golfo, que muita gente não gostou, e a gente pode falar sobre isso depois também. Onde Sonham as Formigas Verdes, na Austrália, então, né, Oceania, enfim. E, de fato, eu diria que tem um marco aí nesse sentido, na carreira do Herzog, quando ele faz o Encontros no Fim do Mundo, na Antártida. Isso é em 2008, né? Porque completa aí uma certa volta pelos continentes, né, sendo que ele coloca a sua bandeirinha de cineasta na Antártida pela primeira vez, né? Pisa lá com uma câmera. E o próprio filme, né, que passa também aqui terça-feira, às 9 horas, ele é construído como uma espécie de diário de bordo, né, de travelogue, no qual a gente acompanha a exploração do Herzog de uma paisagem, de um território que para ele também era desconhecido. E a gente sente o entusiasmo dele de estar lá pela primeira vez, na Antártida. Então tem uma intenção cronológica, né, no filme, como se a gente acompanhasse cada passo dele nessa experiência de descoberta, e também uma proximidade bastante grande nossa com o Herzog, nesse sentido que eu falei dele ser um personagem de seus filmes recentes, né? E é nesse sentido que é interessante notar a frustração dele, que é expressa no filme, com as primeiras impressões que ele tem da Antártida, sim, em relação com aquilo que ele imaginava. Porque ele chega num primeiro momento, se instala numa base científica, um assentamento científico, que para ele é muito parecido com uma cidade qualquer, né, com sítios de construção, com caminhões, com laboratórios, com restaurantes, né? E é justamente por isso que depois de uns dias, estando nesse assentamento científico, ele quer logo ir para o campo, né, da Antártida e filmar aquilo que para ele seria uma paisagem virgem, né, transparente, pura, esse tipo de termo ele usa muito ao longo da carreira dele, né? Então, é interessante mencionar nesse sentido, né, que essa decepção inicial que o Herzog tem em encontrar algo parecido com uma cidade na Antártida se relaciona com a ideia, que também é levantada no filme, com o declínio de uma ideia clássica de expedição, de descobrimento de outros lugares, como se houvesse pouca coisa diferente que restou para se descobrir no mundo. E no caso do Herzog, isso se manifesta imageticamente, né? Se relaciona com a possibilidade que ele tem ou não de captar imagens também em um senso de descobrimento, né? Em um senso de desconhecido. Imagens que poderiam ser traduzidas como uma ideia de transcendentalismo, né? O coração da Terra pulsando na sua organicidade. Certamente seria uma coisa que o Herzog falaria com essas palavras, né? E isso, no que concerne as imagens, né, preocupa já o Herzog há algum tempo, né? Há muito tempo. Se a gente lembrar de um encontro entre ele e o Wim Wenders em um filme que se chama Tóquio Ga, Viagem a Tóquio, de 85, né, o Wenders faz esse filme buscando traços, né, e refazendo percursos, encontrando pessoas ligadas à autoria do Yasushiro Ozu, né, um cineasta japonês, que para ele é muito importante na época. E o Wenders encontra o Herzog no topo da Torre de Tóquio, que era a estrutura mais alta de Tóquio no momento, né? E nesse encontro, o Herzog aparece assim, consternado, também já em uma persona pós-Fitzcarraldo, né, onde um filme que teve muita repercussão, né, e sobre a sua produção, principalmente, muita história que rolou em relação a esse filme. O Herzog dizia que mesmo lá no topo da torre ele já não encontrava nenhuma imagem que ele julgava pura, né, e toda a dificuldade que existia para ele, de fato, de encontrar imagens que não fossem contaminadas com aquilo que ele acha que é o mais banal da civilização contemporânea, né, com prédios, com aglomerações de prédios, né, por aí. Então seria o seu fardo, enquanto cineasta, né, de rodar o mundo justamente para a preservação desse tipo de imagem, né, antes que elas desapareçam, né, que, segundo ele, traduzem os aspectos mais profundos da alma humana, né. Se vocês puderem pensar em um filme do Herzog, certamente isso pode vir à mente, né.
Então, enfim, um dos aspectos, né, dessa relação entre homem e natureza nos filmes do Herzog tem a ver com essa busca dele próprio de explorar imageticamente, né, o mundo em diversas das suas paisagens que ele fez ao longo do tempo. Agora, a segunda e última coisa que eu queria abordar nessa possível relação entre homem e natureza, a partir do cinema do Herzog, é o apreço que ele parece ter por comportamentos humanos inspirados, né? Comportamentos de indivíduos que acabam se tornando personagens dos seus filmes. E, em várias vezes, esse comportamento tem a ver justamente com um certo embate com a natureza, né? Um embate com o meio. São expressões de individualidades que muitas vezes podem parecer pouco ortodoxas, podem parecer pouco compreensíveis, arriscadas, perigosas, mas que o Herzog vê aí um tipo de expressão da vida na sua potência máxima, né? No âmbito ficcional, vale lembrar a colaboração que ele teve em vários filmes com o Klaus Kinski, né? Aquele que é o seu maior ator. Uma parceria que é repleta de histórias, né, de lendas, de causos, alguns que a gente sabe que é verdade, outros que a gente sabe que é mentira, e alguns que a gente nunca vai saber. Uma relação que é muito bem explicada, que não deixa de ser ao mesmo tempo caótica e genuína no filme que ele mostra em 99, Meu Melhor Inimigo, Klaus Kinski, que também está aqui na mostra. E essa busca, né, por comportamentos humanos inspirados talvez tenha sido o motor da maioria dos seus documentários, né? E um desses muitos casos é o Homem-Urso, que eu vou exemplificar aqui para terminar a minha fala. É um filme que o Herzog faz para entender as motivações, as escolhas, né, de um cara, que é o Timothy Treadwell, né, que todos os anos, por 13 anos, passa os verões no Alasca, convivendo com uma comunidade de ursos pardos, né, e mais ninguém, porque era um habitat natural. E supostamente protegendo os ursos de malfeitores, né? Apesar de haver muito questionamento se de fato os ursos estavam sendo ameaçados, né? E que a presença do Treadwell lá seria absolutamente importante ou se estava até piorando uma situação, né? O Treadwell acaba se tornando uma personalidade midiática, né, nos Estados Unidos justamente por esse trabalho, até que em determinado verão ele e a namorada, que vai para lá pela primeira vez ficar com o Treadwell em um desses verões, eles são devorados ferozmente pelos ursos, né? E para compreender um pouco mais, né, o Timothy Treadwell enquanto indivíduo, né, entre um certo desejo de fama que ele reconhece na personalidade do Treadwell, ou uma preocupação genuína que ele realmente pudesse ter em relação aos ursos, né, o Herzog também recorre aos vídeos que o Treadwell fazia enquanto ele permanecia nesse território, sozinho, em absoluta solidão, e filmava a si próprio falando, usava a câmera como um confessionário, e que revelava também momentos mágicos, né, da relação entre o homem e a natureza naquele ambiente selvagem, né? Tomadas que o Herzog realmente reconhece cinema de verdade, né, nas filmagens, e que acaba usando no filme também de uma maneira muito sensível e interessante. E no fim das contas, né, o Herzog expressa claramente no filme que a visão dele em relação aos ursos ou à natureza selvagem não tem absolutamente nada em comum com a do Treadwell, né? O Treadwell em si enxerga uma possibilidade de relação afetuosa entre o homem e o bicho, entre o homem, né, e o urso, por exemplo, né? Algo que o Herzog certamente, se alguém já viu alguma declaração dele a respeito, certamente não diria o mesmo, né? Então, ao longo do filme tem uma certa disputa de visões, né, entre o Treadwell e o Herzog fazendo esse filme póstumamente, né? Vídeo que ele próprio diz na narração, em determinado momento em que ele vê uma filmagem do Treadwell supostamente filmando o urso que iria o comer algum tempo depois. Ele diz: "E o que me assusta é que em todos os rostos de ursos que ele filmou eu não vejo nenhum parentesco, nenhuma compreensão, nenhuma piedade. Vejo apenas a esmagadora indiferença da natureza. Para mim não existe tal coisa como o mundo secreto dos ursos. Esse olhar vazio dos ursos, né, só indica um interesse entediado por comida", né? Você pode pensar até que é uma argumentação bem forte de você fazer em um filme sobre uma pessoa que foi devorada por um urso, né? E essa visão da natureza selvagem desarmônica, né, indiferente, violenta, desordenada, avassaladora, caótica, né,
já se manifesta em outros momentos na carreira do Herzog. Vi de uma passagem bastante conhecida que ele fala sobre a selva, justamente, que é um lugar de assassinato, de estupro e de tortura, né, entre os bichos e as coisas. Entretanto, né, existe no filme, voltando ao Homem-Urso, uma proximidade entre os dois, o Herzog e o Treadwell, em um certo ceticismo ou antipatia de ambos em relação ao mundo dos homens e em relação à civilização contemporânea, né? Algo como hipócrita, né? Ou demagogo, especialmente em um país como os Estados Unidos. E é nesse sentido que se fecha o filme, né? Quando o Herzog diz que não importa o quão certo ou quão errado o Treadwell podia estar em relação aos ursos ou em relação à sua empreitada, mas o que permanece são as filmagens que ele fez. E que, nesse sentido, né, segundo o Herzog, não se trata apenas de um vislumbre da natureza selvagem, né, a partir dessas filmagens e do seu filme também, e sim de um olhar para dentro de nós mesmos, da nossa natureza. E que é isso que daria sentido à sua vida e à sua morte, a do Treadwell, no caso, né? Então, é justamente essa mesma ideia de dar sentido à vida e à morte, né, de indivíduos como Treadwell, que se lançam em empreitadas, muitas vezes pouco compreensíveis, né, pouco entendíveis, que o Herzog também justifica a feitura da maioria dos seus filmes, né, às vezes de uma maneira torta, de uma maneira polêmica ou pouco compreensível, mas também é uma maneira de dar sentido à sua própria vida e à sua própria morte. É isso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Bom, a Cristina Amaral é uma das grandes figuras aqui do cinema de São Paulo. Ela é montadora, sempre que é elogiada, coisa assim. E não é não. E entre as parcerias mais conhecidas e mais marcantes da carreira da Cristina estão as parcerias com o Carlos Reichenbach e com o Andrea Tonati. Acho que o depoimento da Cristina vai numa outra linha, né, em relação ao do Gabriel, pela própria experiência de vida e pela idade também diferente, né? O Gabriel comentou isso com ela, né? Eles viram os filmes do Herzog de maneiras muito diferentes, né? Então, até depois é legal você falar se você lembra qual foi o primeiro filme dele que você viu no cinema. Mas o que eu queria saber é de que maneira e se a obra dele realmente está no seu trabalho, se você consegue sentir isso e, se sim, em que medida e por quê? O que dele marca a sua trajetória? Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito contente de ver a presença do Gabriel aqui, que eu falei, você vai trazer esse espaço de conhecimento, né? Mas é uma reflexão mais teórica em cima do trabalho do Herzog. Porque eu, na verdade, eu vou trazer uma coisa mais do quanto bateu em mim, mais afetuosa mesmo, mais quase que de espectadora, né? Assim como vocês. E eu tenho a impressão que o primeiro filme que eu vi do Herzog foi o Fata Morgana. E, assim, pelo que eu tenho de memória, eu vi na escola. Então, assim, quando você estava nascendo, eu já estava vendo filme do Herzog. Há alguns anos, entendeu? E foi, assim, foi muito impressionante, né? Ficou muito... eu não consegui rever o filme agora, mas a memória que eu tenho é de uma coisa assim, quase um delírio, assim, no filme, a relação que eu tive naquele momento. Foi muito forte de ver. Daí eu fui vendo outros filmes dele, que passavam no cinema e tal. Vi o Aguirre, vi Os Anões também Começaram Pequenos, vi vários filmes dele. E eu gostava, mas ficava alguma coisa me incomodando aqui. Tinha alguma coisa, eu falava, não, é bom, eu gosto, mas eu achava mórbido o Enigma de Caspar Hauser, eu achava que tinha um quê de morbidez ali. Só que aconteceu o seguinte, quando o Herzog estava filmando o Fitzcarraldo, ele passou por São Paulo.
o Instituto Goethe organizou uma retrospectiva. Não foi completa, porque eu fui pegar a lista aqui dos filmes que ele fez, é uma enormidade. Então, não foi completa, mas, assim, foi uma retrospectiva muito grande dele. Aí eu olhei, fiquei dividida se eu ia ver ou não, tal, tinha algumas coisas que eu já tinha visto, tal, mas me interessou ver os curtas dele que eu não conhecia. E foram esses curtas que mudaram totalmente a minha relação com o trabalho dele. Me deu uma outra compreensão. Então, eu entendi que aquele sentimento que eu tinha de morbidez ali era uma deficiência minha de entendimento. Porque o trabalho dele era uma coisa muito maior, era muito mais profunda e mais ampla com relação à humanidade. E, bom, daí eu assisti esses curtas e assisti a retrospectiva inteira. No último dia que ele veio falar, eu assisti 3 longas-metragens em pé, espremida no MIS, e ainda fiquei mais 2 horas ouvindo ele falar. E foi muito impressionante, porque, primeiro, dentro dessa retrospectiva, tinha um documentário que chama O Que Eu Sou São os Meus Filmes, que é um documentário sobre o Herzog, que você deve conhecer. E que é incrível, porque ali você entende meio essa relação dele com os personagens, com os atores. E quando a gente vê O Meu Melhor Inimigo, a gente entende a relação dele com o Klaus Kinski. Porque, assim, era uma loucura. O Klaus Kinski transformava a vida dele no inferno no set de filmagem, mas ele foi atrás daquilo, ele já conhecia aquilo. Ele já tinha convivido com aquilo quando ele tinha 12 anos de idade, e eles moraram numa mesma pensão. Isso no período de guerra. E quando ele foi fazer, não é o primeiro longa dele, o Aguirre não é o primeiro longa dele, não, tem aquele Sinais de Vida anterior, né? Mas quando ele foi fazer, que foi o filme de produção que ele teve, ele foi atrás do Klaus Kinski. E a gente não consegue imaginar outro ator para fazer aquele personagem. Outro ator para fazer aquela loucura de se enfiar na selva. Eu ficava o tempo inteiro imaginando uma equipe alemã enfiada na selva, entendeu? Eu ficava imaginando o que... Oi? Então, daí, para mim, ficou muito presente essa coisa, assim, eu entendi esse lado físico do cinema nele. Isso é uma coisa que me chamou muito, me puxou muito a atenção. Porque, para ele, o cinema é uma experiência física, antes de qualquer coisa. Ele podia fazer uma maquete do barco, mas ele teve que mandar construir um barco e fazer aquele barco do tamanho real, entendeu? Subir. Então, o importante era aquela experiência. Nada ia colocar na tela aquele sentimento, aquele sentido, se não tivesse sido daquele jeito. Então, isso foi uma coisa que, para mim, ficou muito forte. Nessa conversa que ele teve no MIS, foi muito interessante, assim. Mudou a caixa? Tá bom. É porque eu devo ter saído do eixo do microfone também. Agora voltou, Então, assim, ele começou essa conversa no MIS dizendo assim, eu, para fazer meu primeiro filme, eu roubei a câmera da escola para filmar, que é o Hércules, né, o curta. E vocês todos que estão nessa sala, quem quer fazer o cinema tem o direito de fazer o mesmo, porque é um direito a gente fazer. Começou assim. Daí você já vai sentindo o tom da pessoa, né? E daí, nesse documentário que eu sou, são os meus filmes, primeiro tem isso, tem uma busca muito honesta do que ele quer colocar na tela. Não tem invenção de história ali. Então, tem uma atitude muito... Isso é uma coisa que, se eu te falar que percorre meu trabalho, que me preenche, que me inspira, é isso. Essa atitude de que você não põe mentira na tela. Você tem que acreditar naquele fotograma que você filmou e que você está botando na tela. Então, ele é isso. Ele acredita, ele vai assim, ao limite do risco de vida, atrás dessa imagem que ele quer colocar na tela. Isso eu acho uma coisa impressionante, né? E uma das coisas que tinha nesse documentário, tem um instante que eu acho que era no Aguirre,
que o Klaus Kinski tem um ataque histérico, ele berra, ele xinga, ele acaba com o Herzog, ele fala, quem é você? Você é um moleque, você acha que você vai me dirigir? Sabe quantos filmes eu já fiz? Ele acaba com ele. E ele fica quieto, ele não fala nada, ele deixa ele gritar, fazer... Aí a hora que ele para um pouco, ele fala, tá, agora nós vamos rodar. Porque ele estava exatamente do jeito, no estado de ânimo que ele precisava para rodar. Então, quem que é o louco aí? É o Klaus Kinski, não. Entendeu? Então, tem os loucos que disfarçam bem. Eu digo que ele é um louco que disfarça bem. Tem uns caras que são assim, eu falo para as pessoas, você olha para a cara do David Cronenberg, você olha para o cara, você confia nele. Aquela cara de médico obstetra, sabe, que você entra e confia. E aí você vai ver os filmes do cara, entendeu? Então, ele é desse tipo. Então, você vê ele falando com essa cara mais séria do mundo, não sei o quê, mas vai ver as coisas que o cara faz. Aí eu vou ver esses filmes, esses documentários, né? Aí tem o La Soufrière, que é uma atitude de doido, né? A hora que está se evacuando uma cidade, diz que nunca na vida se teve sinais tão iminentes de que um vulcão ia entrar em erupção. Assim, dados históricos, nunca tinha acontecido isso. Ele resolve ir lá, ver o que vai acontecer. Com uma equipe de doidos, junto, que tem isso também. Se vocês notarem, a equipe dos filmes dele praticamente a mesma, né, o tempo inteiro. Então, assim, por que ele não foi desrespeitado pela equipe depois do que o Klaus Kinski fez? Porque essa equipe era muito coesa, era muito cúmplice dele, né? Então, ele tinha essa equipe com essa cumplicidade o tempo inteiro. E aí eles vão lá e vão indo na contramão, entendeu? Desviando da polícia para conseguir chegar no lugarzinho lá. E as imagens que a gente tem são assustadoras. Né? Você fala assim, como é que você tem coragem de ficar ali? Né? Teve uma hora que eles tiveram que meio sair correndo de lá, mas vai, ainda volta para buscar os óculos do outro que esqueceu. Sabe, coisa de maluco, né? Mas isso tudo faz parte da... Por que ele para? Por que aquelas pessoas que resistiram e quiseram ficar, interessa para ele, entendeu? Mais do que ir atrás dos que correram e foram embora. Porque são atitudes, limites ou de desencanto, ou de coragem, falta de medo, qualquer coisa que passa da linha do comportamento normal da gente, né? Outro ator que ele trabalhou muito, que é o Bruno S., né? E que, na verdade, os personagens do Bruno S. tinham muito a ver com ele mesmo. Ele contando assim, que esse ator, ele passou até a idade adulta, ele passou metade da vida em reformatório, em sanatório, preso. E daí, eu nem sei direito a história, como o Herzog o encontrou e começou a trabalhar com ele. Mas aí ele tinha uma relação de um carinho com esse ator. Ele disse que toda vez que ele viajava, não tinha qualquer lugar que ele fosse, ele mandava um cartão postal para ele. Ele estava sempre ligando, querendo saber como é que ele estava. E quando eles filmaram o Strossek, que era o filme que mais tinha a ver com a vida mesmo do ator, ele disse que teve um dia que o Bruno não conseguiu filmar. Ele travou, ele não conseguia filmar. Aí o que ele fez? Ele mandou a equipe inteira para casa, se trancou com ele no quarto do hotel e ficou o dia inteiro conversando com ele, segurando a mão dele. Porque era uma coisa que ele sentiu que ele precisava desse apoio ali. Eu acho emocionante essas histórias dele, entendeu? Essa coisa é tão intensa, tão íntegra, que ele tem com tudo, né? Desde a relação com o ator, entender como é cada um. O Klaus Kinski, ele sabia que às vezes ele tinha que tirar um revólver e apontar, e o Klaus Kinski sabia que ele podia ser que ele atirasse, tanto é que ele sossegou, entendeu? Como o outro, ele sabia que precisava de colo. Porque o cara, assim, ele era tão traumatizado com tudo isso, que ele disse que eles iam filmar, ele não dormia na cama no hotel, ele dormia deitado, encostado na porta, que era para ouvir se estava vindo alguém no corredor. Porque a vida inteira dele foi isso, era alguém que vinha para levar ele para o sanatório ou levar ele preso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele trabalha, e você imagina o quanto deve ser doloroso você trabalhar a própria história da pessoa no personagem, né? Ele tinha esse cuidado. Então, assim, é uma cabeça que é muito instigante você pensar alguém que trabalha com esse
nível de integração com tudo, né? Com os lugares também, né? E o Sérgio Alpendre escreveu no texto dele, que ele fala da coisa do cinema de crueldade, né? Que eu sempre fico meio assim, mas assim, tem isso também no cinema dele. Eu acho que assim, se a gente puder chamar de crueldade, na verdade uma atitude de não nos poupar, de nos colocar na tela com as nossas loucuras todas, com o nosso ritmo de vida suicida, com essa opção de vida que a humanidade tomou, entendeu? Ele não tem a menor pena da gente de colocar isso na tela, porque, na verdade, a intenção é cutucar e fazer a gente refletir. E se você pegar esse Lições da Escuridão, né? Tem tradução que é Lições das Trevas, é um filme assim que é penoso de ver, porque a gente vê a tragédia, né? Anunciada tantas vezes que a gente continua perpetrando, entendeu? Quando eu li no jornal uma notinha, trazendo para a gente aqui, dizendo do potencial de reserva de petróleo que o Brasil ia ter quando se descobriu o pré-sal, eu fiquei com medo. Eu falei, a gente vai virar o Oriente Médio, porque é uma desgraça ter petróleo, uma desgraça, né? A gente não virou Oriente Médio porque a gente não briga, mas eles já estão levando tudo, eles já tomaram tudo. Então, é uma coisa assim que ele está apontando isso o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está apontando essas coisas para a gente, né? Do quanto que a gente está indo rumo a uma destruição. Esse é mais um filme que eu vi que eu falei, nossa, tem alguns filmes que a gente conversava em casa, que a gente viu, que a gente chamava de filmes que nos anunciavam o fim do mundo. Então, você pega o Cavalo de Turim, é isso. Você pega o Falso de Sukuro, vê isso. Eu acho que esse Lição da Escuridão é isso também. Porque, assim, o tempo que ele dura, para os caras tentarem apagar aquele fogo. Então, você quer imaginar a quantidade de água, a quantidade de tempo. É um negócio, assim, que é tenebroso pensar que é real e que é constante, que está acontecendo o tempo inteiro. E a gente achando que é normal, né? Então, tem essas coisas. Outra coisa que eu lembrei agora também, porque eu revi ontem, e vocês devem ter assistido agora há pouco, O Coração de Cristal, que é uma loucura esse filme também, né? E aí eu tenho uma história super engraçada, que eu tenho um amigo meu, Joel Yamage, a gente estudou junto na ECA, a gente andava junto o tempo inteiro, o dia inteiro, e no fim de semana a gente ia para o cinema junto também. E eu lembro que eu comentei que eu queria ver esse filme. E ele falou, eu vou com você, de novo, ver esse filme pela terceira vez. Eu falei, não, o filme deve ser bom, né? Ele falou, não, é bom, mas eu estou encanado porque eu dormi as 3 vezes que eu assisti no mesmo ponto e acordei no mesmo ponto. Falei, como assim? Mas tal, não sei o quê. Daí um amigo contou para a gente que a sequência inicial do filme é um truque de hipnose traduzido cinematograficamente. E a ideia do Herzog é que ele seria a imagem que apareceria na tela e ele ia hipnotizar a plateia. Daí você vê como é que o cara é normal. Aí todo mundo chegou e falou, olha, você não pode fazer isso, porque você não vai acompanhar todas as projeções e cada pessoa tem uma reação à hipnose. Como é que vai fazer? Vai ser processado. De repente alguém morre no cinema, vai tomar um processo. Daí ele desistiu e ele fez essa sequência. E você vê que tem uma voz te induzindo, né, a coisas ali. Os atores todos filmaram hipnotizados. E a gente percebe isso no olhar. Você vê que tem muito um estranhamento. Mas é isso, o cara ele vai nos limites das experiências, né? Mas essa integridade, assim, inclusive com relação à loucura, né? Eu me lembro agora, eu estou terminando de montar um filme que é sobre um trabalho que o André Luiz de Oliveira fez sobre o único livro do Fernando Pessoa que foi publicado em vida, que é uma mensagem. E tem uma coisa do poema do Fernando Pessoa que ele fala assim, a loucura é o que é o homem. Né? A gente precisa da loucura, é isso que dignifica, que dá grandeza, que dá todas as loucuras, dá as grandes burradas também, mas assim, tira a gente do chão, bota a gente um pouco maior, um pouco mais, dá um pouco mais de ousadia para a vida. Bom, deixa eu parar, que eu falei que não ia falar, tá vendo?
deixa eu dar um aviso. A Aliciane está por aí, ela tem papeizinhos na mão. Então, quem quiser papeizinhos para fazer pergunta, manifeste-se, erga os dedos. A Aliciane está ali. Para me enturmar aqui com a mesa, eu fiquei com vontade de falar qual foi o primeiro filme que eu vi do Herzog, que foi O Enigma de Caspar Hauser, que é uma história estranha. O meu irmão, que é mais velho que eu, fazia faculdade e ele nunca viu filme na vida, assim, não tem o menor interesse em cinema, fazia estatística, e ele chegou em casa, eu era adolescente, com uma fita de vídeo com esse filme. E, na verdade, foram 2 filmes que ele levou, assim, na história da nossa vida. Esse e Morangos Silvestres. Muito louco, né? Não sei como aqueles filmes foram parar lá, mas eu não sei, entre criança e adolescente, e foi muito forte, e eu lembro de ser um filme que me impressionou, no sentido daquilo ficar voltando, né? Talvez até por ter uma idade em que não era possível compreender tudo aquilo que estava sendo mostrado. E depois no cinema foi O Homem-Urso também. Partindo aí da fala de vocês, eu acho que seria interessante a gente tentar localizar um pouco o trabalho dele, assim, na história do cinema, no sentido de a gente às vezes tenta enquadrar um pouco as coisas, né? O que é o filme de arte, o que não é. E ele é muitas vezes colocado como um dos integrantes do cinema novo alemão, né? Ao lado do Werner Schroeder e do Fassbinder. E esse cinema novo alemão, até onde eu sei, ele tem uma certa influência do romantismo. Então, eu queria que vocês falassem o quanto o Herzog rompeu com isso e o quanto ele é alguém que, nas filmagens, em tudo que ele faz, ele não se enquadra, ele também não se enquadra dentro de um movimento na cinematografia, que é um cara que foi fazer 3D, ele foi filmar em Hollywood, enfim, é uma pergunta confusa, mas que é mais para prosseguir na fala de vocês. Está comigo, então, a resposta? Bom, quanto ao cinema novo alemão, é verdade. Né? No começo da carreira, ele começou a fazer os filmes junto com esses cineastas, né, e tal, e tinha uma renovação das ideias nacionais, né, da Alemanha, como vários cinemas novos ao redor do mundo. Mas o Herzog, eu acho que já nesse momento também, como você bem colocou, ele nunca foi muito adepto de nenhum tipo de grupo, né, e nem do cinema novo alemão. Tanto que é o caso, né, que na década de 90 ele vai morar de fato em Los Angeles, né, nos Estados Unidos, né, e começa a ter essa relação com os Estados Unidos sem nem olhar para trás. Tanto que o último livro que saiu do Herzog na Alemanha fala que ele é um autor alemão perdido, né, como alguém se tivesse ido embora. Mas também, outra coisa que eu queria mencionar em relação a ele não se adequar a rótulos ou coisa assim, como, por exemplo, né, tem um filme dele que ele faz sobre soldados mirins na Nicarágua, em 84, que se chama Balada do Pequeno Soldado, que é uma tribo de índios, né, mesquito, que está, naquele momento, lutando contra, né, os sandinistas. Em primeiro momento eles estavam juntos e depois eles se rebelaram, né? Então falaram para o Herzog, então isso é um filme político, né? Com isso você está querendo dizer que tem soldados mirins que estão lutando contra os sandinistas, né? E essa é a sua posição em relação à Nicarágua. Ele falou que absolutamente não era isso, né? Que ele só queria fazer um filme sobre a tragédia, né? A complexidade que é você treinar soldados mirins na Nicarágua. Isso também tem relação quando se fala dos filmes dele como etnográficos ou antropológicos, também a reação é similar, né? Para ele se trata de gente, se trata de cinema e tal, antes de tentar colocar os filmes e a carreira dele em determinados lugares. Cristina?
Olha, eu acho que assim, a relação dele com o cinema novo alemão foi isso, que foi uma geração que surgiu e na palavra da Lotte Eisner, foi uma crítica super importante, né, do cinema alemão, ela na verdade é que avalizou essa nova geração. Ela começou a escrever sobre eles e trouxe à tona a importância do trabalho deles. Textualmente ela diz que o cinema alemão voltou a existir pelas mãos desses jovens realizadores, né? Tanto é que eles tinham o Herzog, não desviando, só contando uma historinha aqui, ele escreveu um livro pequenininho que chama Caminhando no Gelo. E que ele escreveu esse livro contando a atitude que ele teve de ir caminhando de Munique até Paris no inverno em intenção à saúde da Lotte Eisner, porque ela tinha saído da Alemanha durante o nazismo, nunca mais voltou, ajudou a fundar a Cinemateca de Paris, tal, ficou por lá. E ele soube que ela estava muito doente. Então ele fez essa intenção de ir andando e foi, né? E o livro é lindo, o livro. Ele diz que é o melhor filme dele é esse livro. Só que aí ele chegou demolido em Paris, né? E ela atendeu ele, ela estava bem já, fez um chá quente para ele se recuperar um pouquinho. E ele tinha essa coisa de caminhar. Tem um outro documentáriozinho pequeno dele que chama Autorretrato, e que ele fala, primeiro isso, que ele não gostava de grandes cidades de multidão, então ele sempre preferiu viver no campo, mais distante, mais isolado, mas isso é uma tônica também dos realizadores, né? Eu acho que para escrever, para você pensar um filme, você precisa ter esse recolhimento e essa tranquilidade. Todos querem isso, todos buscam isso, né? Mas ele diz textualmente isso, que ele não gostava de multidões, de aglomeração, de gente, ele não gostava disso. Então, ele sempre buscava, e ele sempre andou muito. Ele diz que ele andou praticamente o território alemão inteiro a pé. Ele sempre andava muito. Então, assim, só que no cinema dele tem uma coisa, assim, a Alemanha nunca foi o mote do cinema dele, se a gente for pensar. Ele rapidinho, eu acho que só os Sinais de Vida, o Wojciech, né? Ele tem o Strozzi que tem, mas daí ele vai embora de lá. Então tem, assim, não é uma coisa de falar, olha, né, de trás dele. Ele sempre quis ir embora para o mundo, sempre teve isso desde os primeiros filmes dele, né? Então, agora essa característica de romantismo, isso tem no cinema dele. Eu acho que até hoje tem isso. E tem mais uma outra coisa que é muito aparente no cinema dele, que é a relação dele com a ópera, né? Porque ele dirigiu, inclusive, óperas, e nossa, tem filmes que você fala, nossa, é a música que te carrega, tem esse tom, né? Então, isso acho que é uma coisa que tem a ver sim. Mas acho que ele também tem essa individualidade de quem sempre saiu andando. Então, por isso que ele tem essa coisa presa a grupo. E todos esses grupos, principalmente desse período, também eram pessoas muito próprias, muito libertárias, não tinha essa coisa de formar, não, cada um era um, podia até chamar de grupo, mas cada um era um, né? Ninguém escapa da própria história, né? Todas essas marcas da vida vão ficando. E vocês acham, já que vocês falaram do romantismo, que o fato dele ter nascido na Alemanha, em plena Segunda Guerra, e essa destruição, ele pode não ter a memória clara disso, porque durante parte desse período ele era criança, mas é uma marca muito forte, que está na própria criação. Você imagina ser uma criança, nascer em 1942 na Alemanha, no mínimo os seus pais estão vivendo aquilo e você, por consequência, também está vivendo. Esse desconforto, essa até violência psíquica que vocês veem nos filmes dele, vocês acham que é possível também ligar isso à Alemanha da Segunda Guerra? Eu acho que sim. Acho que, se eu me lembro um pouquinho da biografia do Herzog, realmente ele nasce em Munique, né, e depois de 2 semanas, com 2 semanas de vida, né, ele tem que sair de lá porque tem um bombardeio e vai para um vilarejo que se chama Zachrang.
E lá ele mora por muito tempo, né, diz ele, sem água corrente e com muita fome. Ele fala de momentos de ter que cozinhar como é que se diz, o papel de parede para tomar a cola dos nutrientes, sabe, coisas assim. Então, sim, né, é uma pessoa que não sabia o que era cinema até 18 anos, uma coisa assim. Eu já soube todos esses dados, mas agora eu não lembro não. Mas é algo nesse sentido também. Então, muito afastado de uma certa ideia de tecnologia também, né, e sempre no campo, vivendo das coisas mais. Então, parece que tem uma imaginação uma criatividade muito orgânica que vem justamente desse momento, né, e que se perpetua na carreira dele. E a coisa, né, da Alemanha, até principalmente da Bavária, né, do sul da Alemanha, que é engraçado que tem uma frase que o Herzog diz, que ele é um bávaro, um selvagem bávaro sem psique, ou sem psique. Quando falam para ele assim, então, mas você gosta de abordagens, isso acontece bastante, né, de abordagens holísticas, né, como meditação, yoga, ele fala, não passa por aí, é outra coisa mesmo, sabe? Mesmo vegetarianismo também, ele tem algumas opiniões bem engraçadas contra, assim, né, como se... Mas é isso, eu acho que a herança é essa, de fato parece. E é curioso alguém que nasce no meio da destruição acabar construindo uma obra em torno de destruições, né? Várias. Eu lembro, acho que é nesse documentário, nesse autorretrato que ele conta que de criança que eles brincavam nos escombros dos prédios. Era esse pegar coisas, encontrava pedaços de coisas, era meio... E no Meu Melhor Inimigo também ele fala, quando ele conta como ele conheceu o Klaus Kinski, que eles viviam mudando de pensão em pensão, não tinha casa. Moravam em quartos de pensão e tinha que ficar mudando de tempos em tempos, né? Bom, vamos lá, aos papéis. Primeiro é um comentário, quem fez esse comentário? Depois levanta a mão, por favor. Sobre a percepção de um leigo em cinema sobre a natureza intocada. Quem fez o comentário? Seu, natureza. Eu traduzi o resto, esse não traduzi, eu digo natureza intocada. O homem-urso. A impressão do homem contra a natureza. Fato que incomoda, visto a sociedade industrial capitalista está contra a natureza e contra o próprio homem. Uma outra sociedade é necessária, uma sociedade sustentável. Algum de vocês gostaria de comentar o comentário? Ou podemos partir para uma pergunta? Cristina está com vontade. Não, faz sentido. Acho que a gente tem que entender que a gente que tem que se... Os índios dizem que a gente tem que parar de se pensar como centro de tudo e como parte de tudo. A hora que a gente conseguir se colocar como parte de tudo, vai acabar todo esse contra um contra o outro, né? Bom, a sua resposta é emendada aqui por uma pergunta que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Como nós podemos aproximar esses temas de um fim do mundo, de destruição, de filmes como Onde Sonham as Formigas Verdes, com um filme como Serras da Desordem, que a Cristina montou, e que também trata de mundos em destruição ou correndo risco de sobrevivência. Quem fez a pergunta para ela? Deixa eu ver aqui como é que é. Aproximar esses temas do fim do mundo. Olha, eu acho que eles estão, assim, na medida em que a gente coloca atitudes predatórias da gente, né, que estão presentes nesses trabalhos, eu acho que a gente está pensando
mesmo rumo. Quer dizer, sempre que você pensa numa situação de destruição do mundo, a tendência da gente é pensar como que a gente pode reverter esse rumo, né? É complicado para a gente pensar como fazer essa reversão. É um negócio que é muito... a gente tem que contar com muitas forças, né, para essas coisas. E o que a gente está vendo são forças que vêm no sentido contrário, né? Eu acho que a gente precisa... o único jeito que eu pensaria seria exatamente isso, ter um movimento no sentido de... Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, né? Mas, ou se vocês querem falar, você quer falar alguma coisa sobre isso? Mas eu acho que é isso. Esses filmes eles estão colocando situações muito urgentes para a gente, né? E que assim, o máximo que a gente faz é no entorno da gente, que também já é um começo, mas tem essa necessidade mesmo de se alterar o curso das coisas, porque senão tem saída. Tem saída mesmo. Uma outra pergunta da plateia. Se o Herzog busca o exótico ou a alteridade com escuta? Quem fez essa pergunta? Aqui. Quem responde primeiro? Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil, assim, né? Eu acho que é esse lugar justamente que o Herzog foi questionado ao longo da sua carreira, justamente nesse sentido, né? Ele filmou em vários lugares do mundo. Muitos dos seus filmes também filmavam populações nativas, né? Os aborígenes, os indígenas, várias tribos, né? E é difícil dizer, né? Quando se pergunta se o Herzog busca o exótico, né? Assim, mesmo na própria Alemanha, eu acho que ele buscava paisagens diferentes, né, ou algo assim. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que eu não consigo ver ele como tanto o explorador que tentaram pintar ele, assim, ao longo do tempo. Eu acho que tem uma preocupação humanística de verdade. Eu penso num filme que ele fez de 99, um curtinha, que é o 10 minutos depois, 10 mil anos mais velhos, né, que ele pega a filmagem que até foi feito, acho que pelo Adrian Cooper, do primeiro contato com os Urueu-Auau, talvez. E aí ele, a partir dessa imagem, ele volta 10 anos depois e vê o que aconteceu depois do contato com os índios, né? E o postulado dele, é claro, né? Um deles, que era o chefe da tribo, que era super forte e tal, já estava com pneumonia ou algo assim, e muito mal, né? Justamente por causa do contato, né? Então, de uma maneira geral, eu acho que ele se preocupa, assim, só que é difícil, né? Porque você pensa, por exemplo, toda a situação que envolveu os filmes que ele fez aqui no Brasil, né, com os índios. E apesar de que ele fala muitas vezes que tudo tinha muita permissão, né, que sempre deixaram ele fazer isso, que o contato entre eles era bom e tal, a gente também, como latino, como brasileiro, né, de pensar que um alemão, né, vem aqui e que a força do dinheiro pode comprar o que ele quiser, né, fazer a produção que ele quiser, será que a gente conseguiria fazer o mesmo na Alemanha? Né? Então, aí que a gente pensa, né? Então, eu não tenho uma resposta para te dar, mas assim, eu acho que isso certamente pauta um bom debate, né, um questionamento que se tem que ter, é muito saudável que se tenha, né, em relação aos filmes do Herzog também. Eu não colocaria como busca do exótico enquanto intenção de colocar na tela. Eu acho que é mais ter uma coisa de interesse mesmo pelo outro, né? Agora tem isso que você coloca, tem situações, esse impulso também, e tem isso. Os filmes deles são filmes que são feitos com dinheiro. Você não filma com pouco dinheiro, né? Nada, tudo você vai ver, tem vista aérea, tem não sei o que, não é pouco dinheiro ali, né?
tem essa loucura que eu digo, que é isso, cara, ele podia ter feito se fosse americano, teria feito uma maquete, né? E te induziria uma imagem a partir da maquete, que para ele não seria verdade, né? Então, por isso que ele quis fazer, mas provocou uma tragédia com isso e tal. Mas assim, é muito complicado tudo isso, né? Se a gente pensar num filme, por exemplo, como o Apocalipse Now, não dá nem para a gente pensar o que deve ter sido a loucura que foi essa filmagem, de gente morrer, de infartar, de não sei o quê, parará. E só que eu não justifico nunca o descuido com ninguém no processo de filmagem, pelo contrário, acho que tem que ser super cuidadoso e tal, mas assim, o que o cara colocou na tela não justifica as mortes, não justifica nada, mas se você não vai no extremo, no limite extremo para realizar, você não consegue colocar aquilo na tela. Então, assim, como tem coisas aqui com o Herzog que se ele só a loucura extrema coloca aquilo na tela, né? É imperdoável que se provoque danos às pessoas, mas essa loucura é necessária para colocar aquilo na tela, para fazer a gente ter o nível de reflexão que a gente vai ter a partir daquelas imagens. Então, eu não vejo em filme nenhum dele, eu não conheço toda a obra dele, então estou falando da pequena parcela que eu conheço, eu não identifico esse olhar pelo exótico. E, como eu disse para vocês, assim, a possibilidade que eu tive de ver uma retrospectiva com esses curtas dele, principalmente os curtas, me alteraram a relação inicial que eu tinha. Eu estava falando, mas é mórbido isso, mas por quê? Sabe, eu ficava nesse questionamento. E que, de repente, isso me trouxe um outro entendimento assistindo os outros filmes dele. Então, assim, dentro de uma obra com essa extensão, com certeza tem coisas que a gente vai gostar menos, mais, que a gente vai questionar. Mas eu acho que se tem uma crítica a ser feita, seria do outro processo, exatamente desse volume que vem de produção, né, que poderia se resolver de uma outra forma, mas não do olhar. A gente está começando a caminhar para o final do debate, a gente tem mais aí uns 15 minutos. Eu faria mais uma pergunta para vocês os dois, que poderia ter sido até a pergunta inicial, que mas ela ganha um novo sentido depois dessas falas, que é para o Gabriel: por que um mestrado sobre o Herzog? Então, da onde surgiu esse interesse, como ele se tornou seu objeto de estudo, né? E para a Cristina, a mesma pergunta de outro jeito, né? O que ele era para vocês na ECA quando você estudou lá? Ele era institucionalizado, assim, no sentido de ser um cineasta que era estudado, ou era um cineasta que vocês, como apaixonados por cinema, buscavam? Por que eu resolvi estudar o Herzog? Bom, em primeiro lugar, porque os filmes me impactavam, né? Mas por quê? Assim, eu acho que, em especial os documentários, e foi mais ou menos isso também que eu estudei ao longo da pesquisa, o que eu sentia e sinto e que eu gosto no documentário é quando existe essa possibilidade do documentarista, se não está sozinho, mas está pessoalizado ali, sabe? Parece que é um jogo muito mais sincero que se joga quando diz, olha, é tal coisa, né? E a gente foi para o vulcão em 77 e, de alguma forma, você sente ele ali da maneira que isso está acontecendo, né? Eu acho que, para mim, isso é um jeito muito interessante de fazer cinema, não só documentário, mas quando eu sinto essa pessoalização também no cinema de ficção, isso é muito interessante, que acontece de várias maneiras. E também, né, nesse sentido de
ter assistido documentários ali como o próprio Homem-Urso que me deixou muito impactado também nessa coragem, pessoas que dizem que é narcisismo, eu não acho não, acho que a coragem dele se colocar e argumentar ali contra uma pessoa, ou a favor, enfim, que teve uma história complicada com os ursos, né? Então eu acho que tem uma certa dimensão de coragem de se colocar no cinema do Herzog, que acontece de diferentes maneiras, que acho que fez com que eu quisesse estudar e, enfim, levar adiante assim. Não, para a gente foi, na verdade, foi uma descoberta. Não era nada dado em aula. Se eu assisti na escola, deve ter sido talvez cineclube, alguma coisa assim, né? Cineclube que tinha na escola. Não lembro de ter sido uma coisa que dada em aula, mas era assim, como a gente estudava os cinemas todos, né? Então tinha Novelle Vague, Cinema Novo Alemão, então a gente Cinema Novo Brasileiro, a gente estudava esses cinemas, né? Mas para a gente foi uma coisa de descoberta mesmo, né? E uma coisa que eu queria mencionar aqui também, que me prendeu muito no trabalho de Herzog, porque se a gente for olhar, a narrativa dos filmes dele é clássica, é tradicional, não tem nada de ruptura, não tem. O que tem de muito interessante é uma construção de atmosfera. Isso ele faz de uma forma maravilhosa, tanto nos filmes de ficção quanto nos documentários, né? E tem isso que você fala também, ele se coloca o tempo inteiro nos documentários, o tempo inteiro tem o voz off dele, tem ele aparece, tem uma coisa assim de... Mas para mim foi isso que prendeu, assim, e essa coisa de andar na beira do abismo, né? Ele vai para a beira do abismo o tempo inteiro. E isso traz à tona coisas muito fortes, né? Porque não fica numa zona de conforto da gente. Se por um lado esteticamente ele não mexe, eu estava até revendo e falei, nossa, que interessante, é super tradicional, né? Não tem nada de... Mas o que pega a gente é essa atmosfera que ele traz à tona, né? Agora a gente realmente está chegando ao final, então eu pediria que o Gabriel e a Cristina fizessem as suas considerações para a gente encerrar essa ótima conversa. Eu que agradeço. E eu queria pegar um gancho que a Cristina falou, na verdade, sobre uma certa atmosfera que tem nos filmes do Herzog, nos documentários, mas também nas ficções, que tem um termo que ele usa que é a verdade estática, né? Não de estática de parada, mas do êxtase, né? E que é curioso, né? Porque o Herzog sempre foi muito assim avesso a um certo cinema moderno, no caso do documentário, em que houve pela primeira vez a possibilidade de você filmar as coisas e mais ou menos representar o mundo no seu funcionamento natural. E que muitos documentaristas falam, não, isso é legal de fazer, e que para ele nunca foi o caso, né? Então a verdade do cinema para ele, né, a verdade estática, viria justamente na possibilidade de provocar a fruição sensória, sendo que para isso ele tem que usar a música não diegética, que fabricar, que dramatizar, que inventar o sonho dentro do filme, né? Isso que para ele que é o importante do cinema de uma maneira geral. Mas acho que é basicamente isso. Não sei, acho que eu já falei bastante. Enfim, não sei, acho que talvez é meio essa coisa de um cinema que tem essa postura interna de ser honesto com o que está colocando na tela, de não conceder, não sinto concessão no cinema dele, entendeu? Comercial, essas coisas, eu não sinto isso em geral. Que eu acho importante também, entendeu? O cara, ele está construiu já, né? Porque é uma obra gigantesca, né? Com filmes muito importantes, né? A partir de uma coisa de que ele acredita mesmo, né? E que tem, assim, eu acho interessante que tem isso. Ele carrega duas coisas que parece que são incompatíveis, né?
tem um trabalho estético na imagem dos filmes dele, isso com certeza tem. Você fica olhando, eu estava revendo o Lição da Escuridão, né? Lições da Escuridão, e é de uma beleza aquilo que é terrível, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele trabalha essas duas coisas, de te colocar uma coisa que te provoca muita dor ver, mas que vem com cuidado, com um trabalho, que é o que o Belatar faz também, entendeu? Que o Sokurov faz também, né? Se a gente pensar, né, mudando um pouquinho, o Fausto foi um dos filmes mais dolorosos que eu já vi ultimamente, é quase insuportável de ver. Eu fui incapaz de dizer que eu tinha gostado do filme quando eu saí do cinema. Então, atordoada que eu saí, aturdida, assim. Mas, ao mesmo tempo, o filme não me saiu da cabeça durante meses. Então, é uma coisa assim que... São essas coisas que, de repente, é isso. Ele te traz um incômodo, mas, ao mesmo tempo, te traz com cuidado, né? Com rigor estético, uma coisa assim que parece que são coisas incoerentes. Assim, isso eu acho interessante também no trabalho dele. Mas não tem muito a dizer, tá bom. Bom, obrigada, Gabriel e Cristina. Acho que vocês realmente foram incríveis. E é muito legal quando a gente ouve pessoas capazes de nos fazer compreender melhor e até valorizar mais, assim, no sentido de aumentar a nossa capacidade de compreensão de uma obra. E vocês os dois têm algo em comum, que é uma generosidade em relação ao Herzog, e acho que isso deve ser da personalidade de vocês. Se vocês forem falar de alguma coisa, vocês falarão disso e partilharão desse conhecimento. Então, foi muito legal ouvir vocês os dois. Gostei muito, espero que a plateia também tenha gostado. Aproveito para convidar todo mundo para ver outros filmes do Herzog e outros filmes da mostra Ecofalante. Obrigada a todos e uma boa noite.